Nesse vídeo, você vai aprender a não ser corno, ou corna. Sejam todos bem-vindos ao canal de um pobre tentando vencer na vida. Aqui nós temos vários vídeos de economia, inclusive a sua inscrição ajuda aqui na reforma da minha casa, que tá uma buraqueira só, chovendo no telhado, caindo rato pelos cantos da parede, tá uma coisa triste. Se você não viu, vai o link aqui da descrição e confere lá o estado da minha casa. Pessoal, muito tempo atrás, ali no final da minha adolescência, eu tive uma namorada. Ela era um pouquinho mais velha que eu, e às quartas-feiras ela ia me visitar. Eu reparava que ela sempre chegava com o cabelo molhado. E como ela morava muito longe, aquilo me despertou curiosidade, porque ela morava muito longe mesmo, era o tempo suficiente do cabelo secar. E uma outra coisa que eu notei também naquela época, não sei se hoje ainda é assim, mas na época quando você ligava para alguém e tava sem sinal, dava 4 toques curtos, como tu, lembra disso? E caía, ia para a caixa postal. Se o celular da pessoa tivesse desligado, ia para a caixa postal diretamente. Então eu conseguia distinguir fora de área e sem sinal. E onde ela morava, não tinha sinal. Então era até fácil de saber quando ela estava em casa e quando não estava. E coincidentemente, às vezes que eu ligava para ela na quarta-feira, no período da tarde, estava fora de área e não desligado. Ou seja, muito antes dela chegar na minha casa, ela já não estava na casa dela. O tempo não condizia e tinha um espaço muito grande de tempo ali. Então eu comecei a questionar aquela situação e ela disse que ia para casa de uma tia. Então me ofereci para ir conhecer essa tal tia dela, uma vez que eu já conhecia a família dela, então quis conhecer a tia também. Então conversa vai, conversa vem, ela me veio com a história de que a tia dela era muito rica e por isso ela era muito rígida, que cobrava que ela tivesse um namorado que já tivesse um bom emprego, que já fosse uma pessoa já bem sucedida. Na época eu trabalhava em uma fábrica e ela pediu para eu esperar eu ficar mais um tempo na empresa para ao menos dar um pouco mais de credibilidade para a tia dela. Eu fiquei quieto com aquela história ali. E essa menina era tão sádica, mas tão sádica, que um dia, olha, gente, cara, olha só o que ela me falou de um dia que ela chegou aqui com o cabelo molhadaço. Olha só o que ela me falou, cara. Ela me disse que essa tia dela tinha um filho que tinha algumas situações mentais e que esse filho dela teria jogado uma garrafa de iogurte na cabeça dela. Gente, vocês vão ver como é que essa menina é sádica, porque, bom, você já deve estar imaginando o que era o iogurte, né? Então aquela situação foi passando e toda quarta-feira era o mesmo problema. Depois dos questionamentos de cabelo molhado, ela começou a chegar aqui com o cabelo seco. Então, já achei uma coisa estranha ali. Falei, ó, chegava o cabelo molhado, agora porque eu questionei, tá com o cabelo seco. E eu nunca podendo conhecer essa tal de tia dela, eu fiquei assim, com a pulga, com um pulgueiro todo atrás da orelha. Ainda mais pelo celular dela ficar fora de área durante o período e logo depois desligado. Então eu sabia que ela não estava mesmo em casa ali, que ela tinha desligado o celular. E como onde ela morava tinham poucos ônibus, era fácil de saber a cada horário se ela tinha saído de casa ou não. Normalmente quando ela vinha direto pra cá, perto ali do horário que o ônibus saía de lá, o celular ficava sem sinal e logo depois já dava sinal, já começava a dar resposta. Mas logo às quartas-feiras, quando começava a sair do horário do ônibus, o celular era diretamente desligado. Então um belo dia, com aquela situação chegando a um ponto extremo, eu tomei uma atitude. Eu que estava ali terminando a minha adolescência, e obviamente como eu usava esses ônibus também, eu sabia o horário que ele chegava aqui na cidade. Então o meu plano era o quê? Ligar ali no meio do caminho do ônibus para ver se o celular estava desligado ou fora de área. Muitas vezes até chamava e ela desligava. Então em um desses dias eu fiz isso e fui até o terminal rodoviário ficar esperando exatamente no ponto onde o ônibus dela parava. Fiquei de longe observando e lá saiu a dondoca. E ela foi andando pelo centro da cidade até chegar em um condomínio. E eu ali só observando. Rapaz, chegando nesse condomínio, eu me dirigi ao porteiro. E ela inventava o nome da tia dela, ela dizia que a tia dela... Todos os nomes que eu citar aqui são nomes fictícios, beleza? Nenhum nome aqui é real. Nem nome dela, nem nome de qualquer pessoa que for citado aqui, não é o nome real. Show, pessoal? Então eu cheguei e falei, olha, eu vim falar com a minha namorada. A minha namorada tá na casa da dona Genoveva. Genoveva, a tia dela. E aí, dona Genoveva? Que dona Genoveva? Eu falei, Genoveva, uma que tem um filho especial que mora aqui. E ele falou, não tem ninguém com essa pessoa não. Eu falei, ela tinha até dito que o menino andava de cadeira de rodas. Eu falei, o menino anda na cadeira de rodas. Não tem ninguém aqui com esse nome, não. E ele falou, qual é o nome da sua namorada? Eu falei, olha, o nome da minha namorada... Lembrando que é nome fictício, hein? Olha, o nome da minha namorada é Janaína. Aí ele falou, Janaína? Olha, Janaína, uma assim, desse jeito? Eu falei, essa mesmo. Ele falou, olha, a Janaína, ela vai no apartamento do seu Astolfo. E eu falei, seu Astolfo? Aí ele falou, não tem ninguém aqui com esse nome de Genoveva, não. Ela vai no seu Astolfo, ela passa a tarde lá. E o seu Astolfo, cara, ele foi me contando quem era. Era um empresário muito rico mesmo. E na hora, cara, a ficha caiu. Meu irmão,
Eu que já sou branco, comecei a ficar pálido e o cara percebeu, o cara, caraca, você tá ficando pálido, eu fui ficando com as pernas bambas, eu fui caindo, eu fui me apoiando na porta das lojas, assim, fiquei azul, cara, mano, todo mundo ficou espantado comigo, cara. E aí, mano, o cara foi lá nas lojas, pediu um copo d'água, dá uma água aí, o cara tá passando mal. E, mano, ali caiu a ficha. E você não sabe, enquanto eu estava lá, na porta da loja, fraco, sem acreditar na situação, a Dondoca me desce das escadas. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, cara. E a moral da história e a dica para você que está assistindo não passar pelo mesmo problema é que nunca fique com alguém se você não tem confiança na pessoa. Parece muito simples de falar, parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Às vezes a gente está com uma pessoa e a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. Alguma coisa incomoda a gente, mas a gente não sabe o que. E a gente nega que nós temos instintos, que nós temos percepções. Inclusive as mulheres são muito boas nisso. Se você, homem, está tentando mentir para a mulher, muito provavelmente ela já sabe que você está mentindo para ela. Isso que eu estou falando aqui, de você não confiar na pessoa, é culpa da pessoa? Pode não ser culpa da pessoa, mas a pessoa não foi capaz de te passar confiança. Você não consegue confiar 100% na pessoa. Sabe aquela pessoa que você fica desconfiado? Com quem será que ela conversa aqui no WhatsApp? Com quem será que ela interage? O que ela faz quando ela está sozinha? Porque às vezes ela demora a chegar em casa ou demora a chegar aqui. E eu tô falando ela porque eu tô usando o nome pessoa, tá? Tanto vale para homem quanto para mulher. Por que essa pessoa age de tal forma? Será que eu poderia deixá-la sozinha numa festa, por exemplo? Você nunca pode prender alguém. Eu sei que isso parece uma coisa óbvia, mas ouve só uma coisa. É na liberdade que você descobre quem a pessoa é. Se você ficar prendendo a pessoa, você não vai passar de uma pessoa chata, insegura. E ninguém gosta disso. Nem o homem gosta de uma mulher que seja insegura, e nem a mulher gosta de um cara que seja inseguro. A não ser que a pessoa também seja um outro inseguro e precisa de uma pessoa insegura para achar que aquela pessoa nunca mais vai viver sem ela e assim ficar tranquilo. Na real, pessoal, quanto mais livre a pessoa for, mais ela vai ter oportunidade de mostrar quem ela é para você. Então, se a pessoa não foi capaz de te passar confiança, muitas vezes pode não ser culpa da pessoa. Pode ser você que não está vendo nela os fatores que te levam até a confiança. Pode ser que você realmente não consiga confiar. E é aí que mora o problema. Independente de ser a pessoa o problema ou você o problema, o fato é que você não consegue confiar nela. Então, mesmo que seja você, talvez tenha algo que você tenha que amadurecer e a pessoa não precisa passar pelas suas desconfianças. Então, é melhor você se separar da pessoa. Eu vejo dessa forma. É melhor cortar o mal pela raiz, porque quanto mais tempo você fica com a pessoa, mais você se apega. E a cada relacionamento você tem que saber, cara, que infelizmente nesse mundo a maioria das pessoas não prestam. Então, muito provavelmente, você não encontrou a mina do tesouro. Principalmente para você que ainda é jovem, está no seu primeiro relacionamento ou nos primeiros relacionamentos, é muito complicado no seu primeiro relacionamento você ganhar na loteria. É muito difícil. De muitas pessoas que nós conhecemos, nem todas podem ser nossos amigos. Às vezes a pessoa até presta, às vezes a pessoa até é uma gente boa, mas ela não combina para ter uma convivência com você como amigo, vocês não partilham do mesmo ideal. E muitas vezes, quando a gente está carente, a gente acaba entrando em relacionamentos e a pessoa tem atitudes diferentes da nossa e a gente concorda para não ofender, concorda para não perder a pessoa. Isso não deve acontecer. Então, assim, primeiro passo de tudo, não confiou na pessoa, a pessoa não te passa confiança, você não tem prova nenhuma que a pessoa errou, que a pessoa está errando. Separa. Termina de uma vez, porque a pessoa não te passou confiança, você não se sente confiante. É a mesma coisa um local onde você não se sente seguro. Talvez não tenha nada acontecendo ali, mas por você não se sentir seguro, você não vai. Isso é um instinto natural, então não ignore isso, porque se você ignorar, você vai trazer brigas para dentro do seu relacionamento com desconfiança e ciúmes muitas vezes necessários. Então procure alguém, dê o espaço a você de encontrar alguém que te passa confiança, que você não precisa perguntar com quem você está falando, aonde você vai, que horas você vai chegar. Você não precisa pedir satisfações à pessoa. A pessoa que precisa ter comprometimento com você e saber o momento de justificar algo ou não. Saber que ela tem um comprometimento com você e que ela te deve respeito, que ela está partilhando da vida dela com você. Uma vez que ela aceitou isso, ela deve ser o máximo sincera com você. Então, se você tem que ficar implorando por informações, ou se você encontra omissões, não se coloque em uma situação que você não gosta. Desse jeito, eu tenho certeza que você vai evitar de ser corno, se não 100%, 99% você vai evitar. Procure pessoas que te passem confiança e fique alerta aos sinais. E quando iniciar um relacionamento, não fica esperando que aquela é a última pessoa, não. Antes de entregar seu coração por inteiro, saiba que aquela pessoa não presta, até que se prove o contrário. Porque o que diz se uma amizade é duradoura ou não, são os desafios que ele oferece. Não são nos momentos bons que a gente sabe quem é nosso amigo de verdade. Também não é nos momentos bons que a gente sabe quem é nosso companheiro ou nossa companheira.
É necessária a dificuldade, mas uma dificuldade genuína que só o tempo pode mostrar. Então, se respeite, se valorize, se ame acima de tudo para que você não fique dependente de uma outra pessoa, para que você não tenha que comer bosta de uma outra pessoa para ser feliz. Seja feliz com você mesmo, se respeite, se ame, saiba que você é a única pessoa que se entende, você é a única pessoa capaz de compreender as suas dificuldades, o que acontece dentro de você. Você é o único e você está sozinho no mundo. Aceite isso. Transborde em se amar, transborde em comprometimento consigo mesmo, e aí você vai ser capaz de encontrar alguém que te respeita e que te ame de verdade, sem forçar a barra, sem dependência e preparado para o pior, sem ter brigas e dando liberdade para a pessoa ser quem ela é de verdade. Se ela for boa, ela vai mostrar. E se ela não for, tenha certeza que com o tempo ela também vai mostrar isso para você. Então, se a pessoa te traiu ou se você teve algum problema, se você está passando por um problema desse, não reclame, não fique triste, porque o problema foi mostrado e agora você sabe a verdade. Conto muito com o seu like, conto muito com a sua inscrição, ajuda demais, principalmente aqui na reforma aqui de casa. Se Deus quiser, vou sair desse buraco. Muito obrigado a você, até o próximo vídeo. Feijão do Prisma!